Olá, tudo bem com você? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Falo isso sempre e vou falar novamente. Nosso templo está na Praça Seca, número 32, aqui em Jacarepaguá. O templo fica em frente à estação do BRT da Praça Seca. Quando você quiser vir, será muito bem-vindo aqui. Nossos cultos começam aos domingos, às 9 horas da manhã, 10h30 temos a escola bíblica presencial e vespertinamente, vespertina é chique, né? A parte da noite, o culto começa às 19 horas. Às quartas-feiras temos o nosso culto de oração e você é muito bem-vindo aqui. Depois você pode acessar o site da igreja e ver todas as programações que nós estamos fazendo e o que nós estamos desenvolvendo aqui nessa agência do Reino de Deus. Nós estamos estudando o livro de Esdras e Neemias. Nós estamos no livro de Neemias, já estudamos todo o livro de Esdras e eu acho que vale a pena, se você estiver interessado, você assistir às aulas anteriores. Nós estamos no livro de Neemias, agora no capítulo 4. Mas antes de ler a Bíblia, eu gosto de orar. E antes de orar, eu vou pedir para você, dê o seu like, amigo, dê o seu like, irmão, dê o seu like, irmã, dê o seu like para que esse vídeo seja divulgado a outras pessoas e você, de alguma forma, esteja evangelizando através do simples like aí. É 0800, é de graça, é só você clicar aí no gostei, que aí, na mãozinha, né? Que aí você já deu o seu like e já está dizendo, estou participando da aula virtual da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Vamos orar juntos. Senhor, nós te pedimos e pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra e mais do que conhecer a Tua Palavra, a aplicá-la nas coisas que fazemos no nosso dia a dia. Muito obrigado, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, abra lá sua Bíblia em Neemias capítulo 4. Você sabe que Neemias é um livro que está escrito na primeira pessoa, são os depoimentos do próprio Neemias. Se você ler Neemias capítulo 1, versículo 1, você vai ver que ele mesmo está escrevendo a história do livro de Neemias, ao contrário do que acontece com o livro de Esdras. Esdras começa o livro de Esdras com a atuação de Zorobabel e a saída do povo que estava cativo aqui na Babilônia. A Babilônia perde o território, o poder, a guerra para os persas, e o primeiro rei persa, Ciro, vai escrever um decreto falando com que todos os povos, inclusive os judeus, poderiam voltar para Jerusalém. Então, o que é o livro de Esdras? É essa história do retorno e da reconstrução do templo ali em Jerusalém. Essa reconstrução do templo é porque os judeus viviam em torno do templo. O templo tinha um simbolismo para eles da própria presença de Deus. O templo estava no centro do território judaico, como também acontecia quando eles estavam lá na época de Moisés atravessando o deserto e no centro daquele acampamento das tribos estava o tabernáculo. O que Davi fez? Davi conquistou a terra dos jebuseus e transformou em Jerusalém. Depois que ele transformou a terra dos jebuseus em Jerusalém, no centro do território judaico, ele trouxe para Jerusalém o que era o templo, o que era o tabernáculo, e ele não pôde, mas ele conseguiu todos os recursos para que seu filho Salomão, então, construísse o templo. Você pode ler essa história no livro de Reis e no livro de Crônicas, você vai entender muito bem essa história. O reino foi, então, dividido, depois de Salomão, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi desbaratado pelos assírios e misturado com os outros povos, e o reino do sul, então, foi para esse cativeiro babilônico, que demorou 70 anos, até que Ciro, cumprindo uma profecia feita por Jeremias, que eles retornariam. Então, Esdras é essa história da reconstrução ali, da identidade
judaica. Mas não bastava construir o templo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no nosso coração, e sempre quis assim, né? A ideia do templo é uma ideia do rei Davi. E aí o que acontece? Eles reconstroem o templo de forma um pouco mais acanhada, e faltava então estabelecer todos os ritos, todas as leis judaicas. Para que isso ocorresse, aparece então a figura de Esdras. Então Zorobabel vai reconstruir o templo e Esdras vai reconstruir todo o ritual e toda a liturgia judaica. E Neemias, você pode perguntar, então você tem Zorobabel, você tem Esdras e Neemias. Quando Neemias entra nessa história? Neemias entra nessa história por meio de uma conversa, porque quando o rei Ciro faz o decreto para o retorno deles, nem todos voltam. E uma prova disso é aqui Neemias e a rainha Esther, por exemplo, eles tinham altos cargos ali na Babilônia, muito provavelmente nasceram na Babilônia, e agora eles também ajudam, contribuem para o retorno desses irmãos, mas ficam na estabilidade da situação que eles estão durante o cativeiro babilônico. Esdras fica sabendo pelo seu irmão, Anani, que Jerusalém está totalmente destruída. E como ele era um copeiro do rei, ele tinha um alto cargo no reinado, ele consegue a aprovação do rei e a liberação do rei, a aprovação financeira, a sustento de todo esse retorno. Ele volta para reconstruir os muros que marcavam os limites, e naqueles tempos muito antigos as cidades eram fortificadas por meio de construções. Neemias, então, como a gente viu da vez passada, depois você pode ver com mais detalhes lá, ele vai fazer uma vistoria, ver o que ele precisa executar. As pessoas não sabem de nada, até que ele os convoca para a grande obra, de construção. Aí foi uma beleza, vamos construir, vamos todos fazer, mas sempre aparece um mais na nossa vida, né? Sempre, a gente está fazendo o trabalho, mas acontece alguma coisa. Porém, aconteceu que os inimigos agora não estão mais velados, eles estão revelados. Nós vemos que a oposição, aqui no capítulo 4, a oposição aumenta muito. E a oposição aumenta gradativamente. Ela começa com zombaria. Abra lá Neemias capítulo 4, os dois primeiros versículos. Você vai ver que Sanbalate vai zombar deles. Ele vai falar, esses judeus são muito frágeis. Eles não vão restaurar muro coisa nenhuma. Será que eles querem oferecer sacrifício de novo também em cima do muro? Eles não vão, eles acham que vão terminar essa obra num dia, porque o pessoal pegou no batente, começou a trabalhar, e os inimigos em volta ficaram assustados. Ele chegou a falar, Sanbalate chegou a falar, vocês vão ressuscitar as pedras? Uma completa zombaria para aquele povo que já estava debilitado com todas aquelas dificuldades diante de si. Aí chega Sanbalate e faz coro chega Tobias e faz coro com Sanbalate. Ele vai dizer, esse muro aí é um murozinho sem vergonha, muro de nada, basta uma raposa para que esse muro caia. Vejam que é muito pesado, muito difícil para Neemias, que veio de longe para estimular o pessoal e ter gente em volta dando do contra. Você sabe bem o que é isso, né? Você pega um trabalho para fazer, você pega uma obra para executar, sempre tem aquela pessoa que só fica criticando, fica zombando, você não vai a lugar nenhum, você não vai dar em nada, e é muito difícil. Como é que Neemias resolve essa questão da zombaria? Versículos 4 e 5 do capítulo 4, você vai ver que Neemias vai fazer uma oração que me lembra muito os salmos imprecatórios. Já ouviu falar esse nome estranho, né? Um nome esquisito, né? Salmos chamados de imprecatórios, mas porque é de maldição, salmos de maldição. Mas, na verdade, estudando os salmos, eu descobri que não existem salmos imprecatórios. Existem
imprecação ou maldições dentro dos salmos. Os salmos em si não são imprecatórios, eles têm imprecação. Exatamente, tem maldição, tem raiva, tem vingança, mas eles não se fecham nisso. Vejam se Neemias não parece, aqui a oração de Neemias, não parece realmente um salmo imprecatório, né? Versículos 4 e 5, eu vou ler para você. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como os despojos para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. É muito interessante, porque Neemias aqui também, ele faz uma oração com raiva, com raiva. Sabe, eu aprendo alguma coisa com isso daqui, que eu quero compartilhar com você. Você já teve raiva, né? Eu tenho, de vez em quando eu tenho raiva. Hoje mesmo tive raiva, mas eu aprendi, conhecendo, estudando a palavra, que mesmo na raiva, a gente pode arrumar um canto para orar e reclamar com quem pode resolver nossos problemas. A raiva pode ser um estímulo para você procurar o Senhor e não para relatar o que houve e como você se sente humilhado, desprezado, magoado, ofendido. Muito mais do que isso, é para que isso terapeuticamente faça bem para você, porque Deus sabe o que está acontecendo. E não poucas vezes eu oro ao Senhor quando isso acontece. Senhor, tu sabes o quanto eu estou com raiva dessa pessoa. Senhor, tu sabes o que ela fez comigo, assim, 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 assim. E à medida que eu vou orando, alguma coisa acontece dentro de mim, o Espírito Santo age dentro de mim e transforma, não a pessoa, transforma a mim. E eu vejo isso acontecendo com Neemias. Ele faz essa oração com muita raiva, tomara que aconteça com eles o pior. E veja no versículo 6, ele vai falar, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo de Deus estava totalmente dedicado ao trabalho. Essa é outra coisa que eu aprendo aqui em Neemias 4. Quando eu sofro pressão, quando eu sofro perseguição, angústia, quando eu sofro esse tipo de sentimento, quando eu tenho esse tipo de sentimentos, eu devo procurar ao Senhor para orar. E enquanto oro, eu faço o que deve ser feito. Bem, se o que deve ser feito é correto, é justo, está dentro da aprovação da vontade de Deus, eu vou tocando a obra, vou fazendo a minha vida acontecer. Eu não fico choramingando o tempo inteiro. Eu procuro a Deus, eu não me vingo das pessoas, eu falo para o Senhor o que está acontecendo dentro de mim, mas Neemias tinha uma obra para fazer. E ele fala, enquanto eu estava com esses sentimentos, o povo ia trabalhando e eu via a obra desenvolvendo e eu percebia que a mão de Deus estava com eles e eles já tinham chegado na metade do projeto, na metade do trabalho. Mas, sempre tem um mais, né? Veja o verso 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdote souberam que reparamos os muros de Jerusalém, tínhamos avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Verso 8, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Vejam qual é a solução quando isso acontece, verso 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos deles. Olha que coisa interessante, Neemias é um administrador, eu falei para vocês que é uma aula de administração, quem para estudar e ler o livro de Neemias, mas não há administração sem oração. Os que ele sente, ele fala para o Senhor. E agora, quando todos começam a perceber que a raiva vai atingir a todos, eles param o que estão fazendo e oram, pedindo que Deus os oriente como eles devem
proceder. Então, é muito interessante que você percebe a devoção desse povo. Eles falaram, vamos pegar na obra e vamos construir. Tudo que dependia deles, eles estavam fazendo. Mas eles sempre estavam, todo o tempo, dependentes de Deus. Se você lidera alguma coisa, coloque diante do Senhor seus projetos, coloque diante do Senhor os seus desejos, para que Ele os aprove. E quando você estiver diante do povo, liderando uma situação, pode ser sua família, por exemplo. Sua família nunca ora junto. Mas se você está lá e falou, posso fazer uma oração? Eu posso ler um texto da palavra de Deus para vocês? Peça autorização, peça sabedoria a Deus para ver como é que você pode entrar com a palavra do Senhor no meio onde você está inserido. É muito interessante, porque eu tenho um netinho, né? E eu chego, quando ele chega em casa, é aquela festa, aquela coisa toda, e ele já chega lá e pergunta para a mãe, mãe, aqui quem é que manda? Ele pergunta para a mãe quem é que manda. Aí a mãe fala, quem manda nessa casa é seu avô e sua avó, mas quem manda em você sou eu. É muito interessante isso, porque a própria criança já começa a perceber que o espaço é diferente, que a ordem é diferente, que o comportamento é diferente, e ele logo vai perguntando quem é que controla, quem é que manda. A gente é criança grande. Nós sabemos que o lugar, dependendo do lugar que nós estamos, nós vamos perceber quem é que tem ação prática. Eu também vejo mais coisas aqui no livro de Neemias, no capítulo 4. Versículo 12, eu me lembro muito da minha infância, que eu tinha um primo, e ele orientava a mim e aos meus irmãos para sermos parceiros. Ele falou, vocês têm que ser parceiros, você tem que ser parceiros e tal. Ele só tinha uma irmã, mas ele falava, ele insistia que nós tínhamos que ser, os três devíamos ser parceiros. Nada de um caguetar o outro, sempre tem o alcaguete, aquele cara que entrega as coisas, né? E aqui, no versículo 12, eu vejo um grande alcaguete, porque sabe aquelas pessoas que gostam de fazer notícia, né? Eu ia falar fofoqueiros, mas você entendeu o que eu quis dizer. Chega a fofoca para você. E a fofoca chega para você e chega de uma forma sutil, mas Neemias e os líderes lá começaram a perceber que havia um fundo de verdade naquela conversinha, naquela fofoca que rolava pelo meio aqui. Veja se faz sentido para você. Para mim, faz muito sentido o que eu estou te dizendo. Verso 12, os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. O Neemias e os líderes já tinham ouvido falar várias vezes, por isso que ele exagera aqui, 10 vezes ouvimos falar. Veja a reação de Neemias, ele não toma uma posição logo de cara. Veja, de novo ele dando uma aula para a gente como administrarmos nossa vida. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arco. Verso 14, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas e por suas mulheres e por suas casas. Olha que maravilhosa aula de administração. Neemias ouviu falar uma fofoca, que eles viriam, que eles matariam, e aí ele vai checar se é isso mesmo, mas antes ele já toma providência. Olha, se eles vão atacar, nós vamos nos prevenir aqui. Ele se previne, ele monta uma guarda, e ele foi lá para construir um muro, agora ele tem que montar um exército. Mas a forma como Neemias transforma a oração em ação prática, isso me fascina. Neemias transforma a oração dele em ação prática. Se o negócio é brigar,
se eu não tenho alternativa, eu tenho que aprender a me defender, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma guarda aqui. E ele monta uma estratégia, ele vê onde tem os buracos, onde poderiam ser atacados pelos inimigos, e já monta antecipadamente, ele não espera ser atacado, ele já monta uma guarda para prevenir aquilo, e a guarda de Neemias era muito prática. Ele colocava as pessoas perto das suas casas, os muros que cercavam a cidade, quem morava perto protegia ali, para que o pai de família pudesse proteger a sua esposa, seus filhos e os seus parentes ali. Olha que extraordinária administração e forma de gerir aquele problema que estava ocorrendo ali. Mas eu acho muito bonito que Neemias vai dar uma palavra de ânimo, força, não tenham medo deles. O Senhor está com vocês, o Senhor está conosco. Lembrem-se, às vezes a gente esquece. Por isso Neemias vai falar, lembrem-se que o Senhor é grande. Foi Ele que fez com que esse muro que está parado há quase 100 anos começasse a ser erguido, e foi pelas mãos de vocês. Lembre-se que o Senhor que começou a boa obra, Ele vai completar a obra em vocês até o dia final. Lembrem-se de quem é o Senhor que fez a promessa para vocês. E certos disso, Ele vai falar, não tenham medo, lembre-se de quem é o Senhor que está governando e lutem pelos seus. Isso dá uma sensação de poder, de pertencimento, de capacidade de enfrentamento extraordinários. Vejam agora na continuação do texto, quando eles começaram a perceber que os judeus já estavam prontos para a batalha, eles recuaram. Eles perceberam que havia planejamento, que havia cuidado com a administração. O que eu aprendo aqui com Neemias capítulo 4? Aprendo que Neemias ele sabe lidar com seus sentimentos. Ele estava com raiva e ele transformou a raiva dele em oração. Ele estava com disposição e transformou a disposição para abrigar em ação para trabalhar. Eu estou aqui para dizer para você que Deus quer também fazer uma obra na sua vida. Ele não vai desistir de você. E eu vou falar com você o que Neemias falou com aquele povo. Não tenha medo. Lembre-se de quem é o Senhor que está te chamando. E trabalhem, lutem, esforcem-se para fazer e cumprir o objetivo que Deus tem em sua vida. A minha oração é que Deus te abençoe, que Deus me abençoe também, para eu saber lidar com os meus sentimentos e saber potencializar todo esse sentimento, às vezes ruim, em sentimento abençoador para um trabalho, para um projeto muito maior do que ficar com picuinhas, arrumando briga onde não é necessário. Bastou ele apresentar o plano e os inimigos perceberem que ele estava pronto para a batalha, não houve nenhuma batalha. Por quê? Porque Neemias teve a sabedoria do Senhor de dizer o que ele estava sentindo e de planejar o que deveria ser feito. Que Deus te abençoe e que te dê uma semana de vitória na presença dele. Amém. Amém.